Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira às 19h30 em meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos você tem a possibilidade de ver esses vídeos aqui nesse canal que só foi criado para abençoar e edificar ainda mais a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Além do mais, você vai estar contribuindo para o crescimento desse canal e fazer com que essas mensagens, essa palavra, essas reflexões cheguem a mais pessoas. Também você pode curtir, compartilhar e comentar, que assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode entregar para ainda mais pessoas, para que essas pessoas consigam também ter as vidas delas edificadas, assim como a sua vida tem sido edificada por meio da palavra de Deus, por meio dessas reflexões. Hoje, então, nós estamos fazendo reflexões acerca dos capítulos 22 a 24 do livro de Provérbios. Lembrando que o livro de Provérbios ele foi escrito na sua maior parte pelo rei Salomão. Quando ele não escreveu, ele ainda compilou, provavelmente ele é o autor e o compilador, ou seja, o organizador desses escritos, desses ditos, né, ditados, histórias, contos de sabedoria, para que nós possamos, ele mesmo vem falar sobre isso, que a leitura desses provérbios edifica a sua vida, faz com que os jovens sejam ministrados ao seu coração, bem como também conduz a conhecimentos que podem facilitar o entendimento de parábolas, de metáforas e de textos enigmáticos escritos por sábios ou mesmo pelos profetas de Deus. Os livros da Bíblia, eles têm muitos enigmas, difícil às vezes de interpretar se nós não tivermos um conhecimento adequado. E a leitura de Provérbios, ela vai fazer com que os nossos neurônios fiquem atentos para olhar além do texto. Hoje mesmo nós veremos no capítulo 22, cuja ideia central é o Senhor recompensa quem age com sabedoria. Olha só o versículo que eu destaquei, um dos versículos. É o 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Você já observou ou você é essa pessoa habilidosa em seu trabalho? Porque aquela pessoa que é habilidosa, ela faz aquilo com capricho, com zelo, ela faz com amor, e todo o trabalho realizado com amor, com zelo, com excelência, ele vai ser observado por outras pessoas. Ele vai ter um valor mais alto, ele vai ter muito mais utilidade às vezes do que um outro que não é feito com tanto carinho, com tanto zelo. Nós vemos às vezes mercadorias que foram barateadas por conta da aquisição de matéria-prima e elas não têm a mesma durabilidade. E uma pessoa que faz o seu trabalho com zelo, eu venho da área da beleza, eu sei que um corte de cabelo bem feito, mesmo que ele cresça, ele continua crescendo bonito. Um design de sobrancelhas bem realizado, ele dura muito mais tempo. E assim você pode associar esse provérbio aí com a sua realidade, com o seu âmbito, com a sua área profissional. Então, se você já observou ou se você é uma dessas pessoas habilidosas, olha aí qual é a recompensa. Essa pessoa será promovida ao serviço real. Aqui estava associado mesmo ao trono, ao rei, ao reino, né? Mas será promovido a um outro nível, a um nível mais elevado. Como nós falamos hoje na área do marketing, de vendas, auto ticket, não é? Olha lá, será promovido ao serviço real, entenda-se, auto ticket. Não trabalhará para gente obscura, quer dizer, quem realiza um trabalho excelente, ele vai ser escolhido por pessoas que realmente têm zelo também para com a sua vida, aquelas pessoas que gostam que têm bom gosto, que gostam de uma mercadoria de melhor qualidade,
essa pessoa que trabalha com habilidade, com carinho, com zelo, com excelência, com diligência, vai ser escolhido por essas pessoas e não vai trabalhar para aquelas pessoas obscuras que não dão valor em seu trabalho. E para entender um versículo assim, nós precisamos de estarmos atentos para o que pode estar por trás, para o que o autor esteja realmente querendo dizer. Isso se chama metáfora ou parábola. E segundo Salomão, com a leitura de Provérbios, nós vamos treinar o nosso cérebro para estar atentos quando nos depararmos com leituras nesse estilo. O outro versículo que eu destaquei foi o 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Olha lá, os olhos do Senhor, quer dizer, o Senhor está atento para aquela pessoa que adquire conhecimento, que age com conhecimento, com discernimento, para aquela pessoa prudente. Essa pessoa, quando ela der uma palavra, o Senhor vai proteger, o Senhor vai mover, né, a sua legião de anjos, vamos dizer assim, para que isso se realize. Nós vimos no livro de Crônicas ou do livro dos reis, eu não me recordo, que o rei Ezequias, ele estava, deixa eu só confirmar se é o rei Ezequias, gente, ele estava com uma doença gravíssima e Deus enviou um profeta para avisá-lo que ele iria morrer, que era para ele arrumar a sua casa, e ele chorou. E Deus se comoveu com o choro dele e decidiu que ele iria viver mais 15 anos. E para que esse rei soubesse que realmente Deus estava falando por meio daquele profeta, Deus moveu o sol para que ele soubesse, era uma sombra que estava sobre um relógio, e Deus fez com que aquela sombra retrocedesse 15 graus. Não sei exatamente o que significa 15 graus, mas Deus fez o sol se mover para que esse rei entendesse que sim, que era a palavra de Deus que estava na boca daquele profeta. Deixa eu só confirmar aqui qual rei que foi. Vamos ver se o Google me ajuda aqui. O rei que viveu mais 15 anos. Vamos ver. Ezequias, exatamente. Olha só, eu não estou tão ruim de memória. O rei Ezequias, então, Deus moveu o sol, retrocedeu o sol para atender um pedido de Ezequias. Então, os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas que o servem, essas pessoas que andam segundo os seus preceitos. Mas aqui diz que ele frustra as palavras dos infiéis. Quando os infiéis dão uma palavra ou fazem algum plano, Deus não vai mover uma folha do lugar para que isso se realize. Pelo contrário, Deus pode contribuir sim para que os planos deles se frustrem. O outro versículo que eu destaquei é o 4 do capítulo 22. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha só, quem age com humildade e temor ao Senhor, a recompensa, a colheita disso serão riqueza, honra e vida. Olha aí como é importante nós estarmos atentos a observar os mandamentos, os preceitos do Senhor, porque quando nós nos dedicamos ao trabalho humilde, em prol de outra pessoa, em prol de outras pessoas, nós estamos aqui nessa vida não para servirmos a nós mesmos, mas sim ao nosso próximo. E aqui você só pode servir o seu próximo se você for uma pessoa humilde, porque se você for uma pessoa arrogante, soberba, você não vai olhar para o outro, você vai olhar para si mesma. E aqui nós estamos vendo que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E o temor do Senhor nada mais é do que nós amarmos a sua palavra, andarmos segundo os seus caminhos, segundo os seus preceitos, e entregarmos a nossa vida, os nossos caminhos a Ele, consagrarmos-nos a Ele. Isso é temer o Senhor, eu amar o meu próximo, eu amar a minha vida, amar aqueles a quem o Senhor colocou na minha vida. Isso é temor do Senhor.
olhar para a sua palavra com zelo, observar, né, eu fazer os meus devocionais, fazer as minhas leituras e realmente praticar isso em minha vida. O próximo capítulo é o 23, que a ideia central é dedique sua vida ao que é eterno. Nós temos visto isso aqui em Provérbios, muito chamar a nossa atenção acerca de não ter os nossos olhos, a nossa força, a nossa energia voltadas para o que é desse mundo, que a traça e a ferrugem corrói, mas sim para o que é eterno, para o que vai ficar, o que nós vamos realmente sermos retribuídos acerca daquilo que nós estamos buscando na eternidade, ou seja, a humildade, o temor do Senhor, o zelo pela sua palavra, o amor ao próximo, tudo isso é eterno. E já as coisas aqui da terra, riquezas, pompas, né? Eu vou fazer o que com a minha vida aqui, sendo que eu vou voltar ao pó. Então, tudo que aplausos humanos, nada disso vai permanecer na eternidade. Vamos lá então. Olha qual é o primeiro versículo que eu destaquei, o versículo 4 e 5. São dois, na verdade, porque dão sequência. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Olha lá. Tenha bom senso, quer dizer, não vá gastar a sua vida, a sua força, o seu tempo só para ficar rico. Tenha bom senso, não é assim. Você precisa sim realizar um trabalho diligente, você precisa sim ser responsável com as suas finanças, você precisa sim investir, poupar para ser rico, mas também, olha lá, olha o que ele vem dizer. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Quer dizer, eu num piscar de olhos, se você não tiver o bom senso, se você não estiver atenta para aquilo que você está fazendo com os seus recursos financeiros, com os seus recursos materiais, as riquezas, elas vão desaparecer assim que você as contemplar. Quer dizer, eu acabei de adquirir, se eu não tiver bom senso, eu perco. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. As riquezas criam asas para aquela pessoa que não tem bom senso e para aquela pessoa que só empreende a sua energia, o seu tempo buscando ficar rico. Muitas vezes você está só trabalhando para juntar dinheiro, você esquece de fazer uma especialização, esquece de estudar sobre finanças, você esquece de plantar na vida dos outros, porque eu vou colher aquilo que eu planto. Se eu plantar solidão, se eu estiver totalmente alheia ao meu mundo, alheia às pessoas que estão ao meu redor, eu vou colher isso também no futuro. Então, eu preciso estar atenta com aquilo que eu estou fazendo agora. Não só empreender toda a minha energia, as minhas forças para enriquecer e esquecer o que realmente vai me tornar uma pessoa mais feliz, me tornar uma pessoa mais sábia, que é conhecimento, relacionamentos com pessoas. O outro versículo é o 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Olha lá, vou repetir. Dedique à disciplina o seu coração. Quer dizer, avise o seu coração que ele pode sofrer repreendas, que ele vai ser disciplinado. Você não vai se frustrar quando você já estiver preparando as suas emoções, lembrando aqui que o coração é o centro das nossas emoções, é uma metáfora para o centro das nossas emoções. Então, dedique as suas emoções à disciplina. Assim você não vai se frustrar. Você sabe que da multidão de conselheiros é que vem a verdadeira sabedoria. Isso está aqui em Provérbios. Pode ser que eu não tenha refletido sobre esse versículo, porque são muitos e não dá tempo de nós fazermos todas as reflexões necessárias. E por isso que eu sempre lembro que essa live não substitui a leitura. Você é quem precisa ler, colocar os seus olhos no texto, refletir sobre aquilo que realmente faz sentido para você. Eu procuro destacar os versículos que eu penso que pode fazer sentido para a maioria das pessoas que veem esses vídeos, que assistem as minhas lives. Mas pode ser que você esteja passando por um momento específico e que Provérbios vai falar diretamente com você. E aqui eu destaquei esse versículo e vai dizer que as palavras que dedique a
disciplina o seu coração e os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Quer dizer, deixe os seus ouvidos prontos para ouvir palavras de discernimento, de conhecimento, de sabedoria. Não fira os seus ouvidos com murmurações de outras pessoas, com letras de músicas que não edificam, com pregações muitas vezes que não vão fazer com que você adquira mais temor ainda pelo Senhor. Tem muita coisa vazia por aqui, mas tem muito conteúdo bom, como esse que você está vendo nesse momento. Então, dedique os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Eu havia comentado sobre o outro versículo, né? Eu acabei não terminando de concluir o meu pensamento, que na multidão de conselheiros é que está a sabedoria, porque todas as vezes que eu procuro os meus próprios interesses, eu posso estar caindo em enganos, porque as minhas emoções me enganam de acordo com aquilo que eu tenho como valores. Nem sempre os meus valores são os ideais para a minha vida, para que a minha vida seja edificada e que eu edifique a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porém, os conselhos de pessoas sábias podem nos conduzir muito mais alto do que nós iríamos sozinhos. Então, dedique aí as suas emoções, avise as suas emoções, o seu coração, que sim, você está aberto para ser disciplinada. E por último, o capítulo 24, cuja ideia central é o valor do trabalho diligente. Olha lá, eu destaquei o versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha lá, então aqui é uma metáfora também, uma parábola. Com sabedoria se constrói, são dois versículos aqui, perdão, gente, são o 3 e o 4 que são sequências, tá? Então, com sabedoria se constrói uma casa. Eu tenho sabedoria, eu sei que eu vou precisar ter uma habitação segura. Isso eu também posso estar pensando sobre o lado do conhecimento. Eu tenho sabedoria, eu sei que eu vou precisar adquirir sabedoria, ou seja, o temor do Senhor é o início da sabedoria, do conhecimento. Eu, tendo sabedoria, eu vou construir o alicerce daquilo que eu quero realizar na minha vida. Pode ser, sim, uma casa física, cabe aqui, mas cabe também uma metáfora se nós ampliarmos isso para qualquer área da minha vida, seja área espiritual, profissional, financeira, saúde, enfim. O coaching integral sistêmico, ele prevê 11 áreas da vida. Essas que eu disse agora são apenas algumas delas, mas são 11 ao todo. Então, eu posso ampliar esse versículo para qualquer área da minha vida. Com sabedoria se constrói a casa, quer dizer, eu vou colocar o alicerce, eu vou construir algo seguro para mim. Com discernimento, eu consolido isso, quer dizer, eu vou ter sabedoria para construir e conhecimento para mantê-la. Eu vou ter conhecimento para manter os meus ganhos financeiros, eu vou ter conhecimento para manter os meus relacionamentos, eu vou ter conhecimento para, sim, preservar essa casa física, se foi isso que eu coloquei na minha mente, né? Eu vou ter, sim, discernimento para manter essa casa. Não ser fiador de ninguém, assim como o Provérbios nos ensina, ter bom senso com as nossas finanças, com aquilo tudo que nós adquirimos. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável, quer dizer, e aí depois dessa casa construída e consolidada por meio da sabedoria e do discernimento, o conhecimento que eu vou adquirindo ainda vai agregando mais valor a isso. Se foi um curso que eu quis fazer, eu não vou parar nisso, eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou escrever um artigo, publicar. Se for uma casa mesmo, depois disso eu vou fazer um pergolado para embelezar essa casa, eu vou colocar cortinas, eu vou colocar bons móveis. Se for um relacionamento, depois de eu ter estabelecido esse relacionamento, eu vou me casar com essa pessoa e pelo conhecimento eu vou edificar esse meu casamento, eu vou ter filhos, eu vou ampliar isso, eu vou estudar os meus filhos, criar nos caminhos do Senhor. Então, olha lá,
Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ai, que versículos! E por último, um igualmente incrível, não, vários, né? 4 na verdade, olha lá. Esse nem precisa de muito comentário. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Vai vendo. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava repleto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Olha lá o que aconteceu com o campo do preguiçoso. Observei aquilo e fiquei pensando. Reflexão, meditação. Olhei e aprendi esta lição. Olha a lição, então, daquele campo que foi destruído por falta de cuidados. Tinha um campo, tinha uma vinha, foi tomado por ervas daninhas, o muro foi destruído. Olha lá qual foi a meditação e a reflexão que Salomão fez. Isso o que eu vou dizer agora está entre aspas, como se a pessoa que fosse dona dessa vinha estivesse falando. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Fecha aspas. Então, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco. A conclusão. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, aquela pessoa que não cuida daquilo que... Olha lá o versículo ali da casa também. Se eu construir uma casa, se eu consolidar e depois eu não cuidar, ela vai vir à ruína, as pragas vão tomar posse dali, muitas vezes pessoas também que vão se aproveitar daquela casa sem cuidados vão tomar posse dela. Então, a pessoa que está assim, vendo tudo em ruínas e não se mexe, provavelmente cruzou os braços um pouco, pensou em cochilar um pouco. E qual foi o ensinamento disso? A pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Gente, é muito ensinamento nesse livro de Provérbios. Vale a pena você tirar aí um período para você ler e refletir você mesma sobre aqueles versículos que fazem sentido para a sua vida nesse momento. Eu já disse, são 31 capítulos que você pode ler um por dia, ou pode ler conforme você quiser, ler 2 ou 3 versículos, mas é um livro que precisa ser lido, relido, quantas vezes forem necessárias. E agora nós vamos lá para o capítulo 8 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje ele vai dizer sobre a oferta, que a oferta abençoa tanto quem dá quanto quem recebe. Exatamente, Paulo está aqui falando acerca da oferta que eles estão arrecadando ali para os pobres de Jerusalém, para os cristãos que não têm muitos recursos. O primeiro ponto que eu quero destacar é que generosidade não tem a ver com possibilidades. Aqui, Paulo vem dizer assim, que mesmo eles não tendo tantos recursos, eles doaram mais ainda do que Paulo esperava. Olha, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles estavam felizes em estar ajudando outras pessoas. A alegria e a entrega que eles fizeram. Paulo vem dizer, olha, não somente eles fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, quer dizer, além dos recursos financeiros que eles doaram, mesmo em sua pobreza, eles entregaram a si como servos, como serviçais, como ajudadores ali da entrega do evangelho entre eles. E isso eu já estou entrando ali no ponto 2, que é a verdadeira fé conduz à entrega de nós mesmos como oferta. Muitas vezes as pessoas deixam de ofertar para alguma entidade ou mesmo na igreja, nas denominações, por falar, eu tenho pouco e etc. Mas doe trabalho, doe serviço. Quantas vezes que eu doei serviço para pessoas que iam participar de concursos da terceira idade, eu maquiei, eu cortei cabelos, eu penteei, eu cortava cabelo nas escolas. Muitas vezes eu cortei cabelo
de graça para crianças que estavam precisando de corte de cabelo e os pais e as mães não podiam levar para cortar. Cortei com diligência ainda, não é porque era de graça que eu fiz qualquer coisa, não, sabe? Então, quando eu não tenho recursos financeiros para doar, aqui ele está dizendo que aqui na Macedônia, que ele está falando dos crentes da Macedônia aqui, dos cristãos da Macedônia, eles, além do dinheiro, eles doaram a si mesmos. Ponto 3, Jesus a si mesmo se entregou. Paulo vem falar para que eles observem qual foi o exemplo. No versículo 9 aqui desse capítulo, Paulo vem dizer assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quer dizer, sendo rico em graça de Deus, do seu próprio Pai que o enviou para que ele nos salvasse, se fez pobre por amor de vocês. Quer dizer, ele de tudo abriu mão em prol de vocês, cristãos. Hoje você que está aqui assistindo esse vídeo, para que por meio de sua pobreza nós tornássemos ricos em Deus. Aqui Paulo não está falando só do financeiro. Jesus, ele foi tão desprovido de si próprio que ele doou a própria vida para que você fosse salvo, para que você não precisasse carregar os seus pecados, o peso deles. Ponto 4. Oferta e troca e não sacrifício. Os versículos entre 10 e 15, Paulo vem dizer que não, eu não quero que vocês deem além do que vocês podem, de que vocês sejam sacrificados. Olha lá, ele diz assim, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem. Quer dizer, se você está fazendo essa oferta com gratidão mesmo, você não vai dar aquilo que você não tem. Olha lá, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Quer dizer, se eu tenho trabalho para doar, eu dou o trabalho. Se eu tenho dinheiro, eu dou o dinheiro. Se eu tenho disposição para pregar, se o meu dom é da palavra, por que não eu ir e ministrar, fazer uma escola para as crianças, para os jovens? Por que não uma escola bíblica? Ensinar na minha casa, abrir uma reunião no Zoom e doar o meu trabalho, doar aquilo que eu sei. Então, eu vou doar daquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. E por último, ponto 5, a transparência de Paulo na coleta das ofertas. Ele oferece Tito para ir buscar essa oferta e mais 2 pessoas, 2 irmãos ali da igreja, para que tudo fosse feito na maior transparência possível. Paulo diz assim, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Era uma generosa oferta, gente, não era pouca coisa. E Paulo vem dizer, nós queremos ser tudo transparente, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor. Paulo não queria que fosse só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então Paulo vai falar, olha, eu estou enviando Tito e mais 2 irmãos para que eles sejam responsáveis por essa generosa oferta que vocês estão doando. Eles vão buscar, eles vão transportar essa quantia, tudo de forma muito límpida, muito transparente, tanto aos olhos do Senhor como aos olhos de vocês. E assim nós finalizamos mais esse vídeo. Eu espero você nos próximos vídeos também. Espero em Deus que essa palavra, que eu tenha sido um canal de edificação na sua vida e na vida dos seus familiares, das pessoas que vivem próximas de você. Um grande beijo, eu espero você no próximo vídeo. Tchau!